Abra a tua Bíblia na carta aos Hebreus, primeiro livro depois de todas as cartas de Paulo, Hebreus capítulo 2. Vamos seguir hoje em nossa série sobre aflições da alma. Se eu não me engano, essa é a 16ª mensagem nessa série e teremos somente mais uma. Depois do Congresso da Família, no último domingo desse mês, faremos a última mensagem dessa série. Se te interessa, toda essa série está disponível no nosso canal do YouTube e parte dela também no Spotify, já está disponível também, né, Caio? Hoje nós vamos entender a ministração de Deus, o agir de Deus, o agir de Jesus Cristo, o que Jesus faz, como ele age em relação ao nosso sofrimento. Para isso, vamos fazer a leitura do livro de Hebreus, capítulo 2, somente o versículo 17 e 18. Mas você vai permanecer com Hebreus abertos, que nós vamos fazer outras leituras aqui na carta aos Hebreus. Então, Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós carecemos da atuação poderosa do Espírito Santo nos fazendo entender. Se o Espírito Santo não nos iluminar nesse momento, nós não entenderemos nada. Passaremos os próximos minutos em vão aqui nesse lugar. Por isso que nós dependemos, Senhor, que o Espírito Santo age em minha vida e na vida dos meus irmãos de forma poderosa, agindo com um verdadeiro milagre, nos livrando definitivamente de nossa surdez, que por vezes nos impede de entender a Tua voz. Pai amado, que através dessa ação do Espírito Santo, a Tua igreja seja edificada mais uma vez por Tua palavra e o Teu nome seja mais uma vez exaltado aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Ninguém sabe. Há especulações. Não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus, mas nós sabemos muito bem quem é o destinatário dessa carta. Ou quais são os destinatários dessa carta? A carta aos Hebreus foi escrita para um povo em intenso sofrimento. Um povo experimentado nas dores. Um povo mergulhado nas lágrimas. Um povo que estava vivendo nesses dias dores intensas, feridas profundas, cicatrizes imensas. Para esse povo que um irmão anônimo escreveu essa carta. O sofrimento do povo é percebido por toda a carta aos Hebreus. Mas deixa eu ler para vocês o que está escrito no capítulo 10, aqui de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 ao 34, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Percebam, irmãos, que no final do versículo 32,
está escrito assim, ó, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ou seja, assim que esses irmãos se converteram, é isso que significa ser iluminado aqui. Não sei se você percebeu, mas durante a oração, depois da leitura, eu sempre peço ao Senhor que Ele nos dê de sua iluminação. É a iluminação do Espírito que nos faz entender as coisas de Deus e a palavra de Deus. Sem a iluminação do Espírito, ninguém entende nada da palavra de Deus. O autor está dizendo que depois que esses irmãos foram iluminados, depois que eles de verdade entenderam o Evangelho, e eles se converteram ou foram convertidos pelo Espírito Santo, a consequência da conversão deles foram lutas e sofrimentos. Eles foram ridicularizados a partir da conversão, ou como consequência da conversão. É um grupo de irmãos que poderiam chegar à conclusão de que a sua conversão não gerou nada de bom em suas vidas. Aquela perspectiva de se entregar ao Senhor, de se converter para ter a sua vida transformada para melhor aos olhos do mundo, não aconteceu com esses irmãos. A consequência imediata da conversão foi sofrimento, dor e lágrimas. Eles eram ridicularizados. Eles eram torturados. Eles eram aprisionados. Eles tinham os seus bens confiscados por causa da fé em Jesus. Perdiam suas casas, perdiam suas propriedades. Se tinham comércio, perdiam seus comércios. Se tinham animais, perdiam seus animais. Olha o que diz o versículo 34, de novo, aqui do capítulo 10. Porque não somente vos compadecestes. Compadecer é tomar o lugar, não é isso? Compadecer é tomar o mesmo lugar da pessoa. O verbo compadecer aqui não significa simplesmente que eles sentiram dó dos encarcerados. O verbo compadecer aqui significa que eles tomaram o mesmo lugar. Eles tiveram o mesmo tratamento, sentiram a mesma coisa que os encarcerados sentem, ou seja, eles também foram aprisionados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Se é estranho alguém perder os bens por causa da fé, mais estranho ainda é aceitar isso com alegria. Mas vamos falar disso daqui a pouco. O sofrimento desses irmãos era intensificado pelo exílio forçado. Esses irmãos que receberam essa carta, eles foram forçados, eles foram excluídos do convívio social e do convívio religioso. Eles não podiam mais frequentar a casa de seus parentes, mas também não podiam frequentar mais o templo em Jerusalém ou a sinagoga, seja lá onde eles estivessem. Por isso, o autor dessa carta os orienta a encararem a exclusão social, a exclusão religiosa, olhando para Jesus. No capítulo 13, dá um pulo para frente, no versículo 12, diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Irmãos, fora da porta é uma metáfora para a exclusão social. Jesus sofreu fora da porta da cidade. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Está estranha? Difícil esse linguajar? A NVI melhora esse versículo para a gente, diz assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele também suportou. É o convite que o autor está fazendo aos irmãos. Ou seja, ele pega um grupo de pessoas que foram excluídas da sociedade, um grupo de pessoas que foram marginalizadas do convívio social e do convívio religioso.
ele não recebe, ou seja, o autor aos Hebreus não pega esse grupo de pessoas para fazer uma terapia de grupo, um tipo de conversa em que todo mundo começa a chorar ou a se lamentar pelo fato de ter perdido relacionamentos por causa da fé. Não, ele fala o seguinte, isso que aconteceu contigo, aconteceu com Jesus também, e fique feliz por isso. Seguindo nessa nossa compreensão do contexto de sofrimento, essa carta ainda nos fornece informação de que nesse período de grande perseguição, o jovem pastor Timóteo foi preso e ficou aprisionado um tempo em Roma. Lá no final da carta, não precisamos ler, o autor comenta o seguinte, Timóteo acabou de ser solto. Timóteo estava conosco aqui preso um tempo, mas ele acabou de ser solto. Só aqui no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, que nós temos essa informação. Muito possivelmente, a maioria dos estudiosos acreditam que Timóteo foi preso em Roma quando ele foi visitar Paulo em sua última prisão. Seguindo ainda, na compreensão do contexto, os irmãos destinatários dessa carta, apesar do sofrimento intenso que já viviam, ainda não estavam vivendo o mártir completo. Os irmãos ainda não estavam perdendo a vida por causa do Evangelho. Aí você fala, mas pastor, só isso que falta. O escritor diz que era questão de tempo. Olha o que diz o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 4, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Esse ainda não pode significar que a morte para aqueles cristãos era apenas questão de tempo. Possivelmente o autor dessa carta estava lembrando aos irmãos de que a morte era iminente. Ou seja, apesar de todo o sofrimento, a ideia do autor não é consolá-los com o fato de que ninguém estava morrendo por causa da fé. A ideia do autor era lembrá-los que a morte por Jesus, nesse contexto aqui, era questão de tempo. Isso já estava acontecendo com os outros discípulos. Em outros lugares, cristãos já estavam perdendo a vida. Devido todo esse cenário de sofrimento, alguns irmãos estavam pensando em desistir, em abandonar a fé. Você deve estar pensando assim, até eu. Tendo os bens, perdendo a casa, sendo excluído do convívio social e da sua religião, da sua igreja, sob perigo iminente de morte, vendo o que estava acontecendo com outros cristãos. A gente tem aquela ideia de que se fosse a gente vivendo no primeiro século, a gente ia ser brabo, né? Ia ser aquele crente que ia encarar tudo. A gente olha para aqueles irmãos que fraquejam na fé e a gente tende até a zombar deles. Mas quando a gente faz uma análise da nossa própria vida, a gente passa por questões bem inferiores, por lutas menores que a desses irmãos. E nós pensamos em abandonar a fé também. Veja o que o autor escreveu para aqueles irmãos que pensavam em voltar atrás, em abandonar a caminhada por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Capítulo 10, versículo 39, diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em meio a intenso sofrimento, os filhos de Deus não retrocedem. Chora, lamenta, clama, geme, mas não retrocede. Segundo a palavra de Deus, o cristão que persevera é aquele que deposita sua esperança em algo que vai para além dessa vida. Não tem outra forma. A esperança dos primeiros crentes não era que a perseguição iria diminuir. A esperança dos primeiros crentes não era que a tribulação iria passar. Não. A única esperança dos primeiros cristãos era que a pátria deles não é nessa terra.
é que há um lugar superior, há uma eternidade que os espera. Capítulo 13, versículo 14, diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. A esperança era onde os primeiros cristãos depositavam a sua fé. Eles não tinham a esperança de, com o tempo, dominarem o poder ao ponto de cessar com a perseguição. Não. A certeza que eles tinham eram duas: a morte virá, mas eu não pertenço a esse lugar. Resumindo, então, até aqui, meus irmãos, essa carta foi escrita para judeus convertidos, cristãos que tinham sido dispersos por causa de uma grande perseguição. Muito provavelmente o agente perseguidor desses dias foi o terrível imperador Nero, um dos maiores adversários que a igreja já teve ao longo da história. Essa carta foi escrita para esses irmãos que não tinham para onde fugir, que não tinham um lugar seguro para cultuar, que aonde eles passavam estava correndo o risco de vida, o risco de morte. Nem sei qual a expressão correta mais. Irmãos que já viviam grande dor, a dor do desprezo, a dor de ser ridicularizado, a dor de já ter perdido gente querida para a perseguição, a dor de ter sua fé afligida, tocada de vez em quando, porque todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus passa por dias de dúvidas na fé. Foi para esse povo sofrido, gente crente, mas cheia de sofrimento, irmãos que perderam tudo, gente que empobreceu por causa do evangelho, homens, mulheres, jovens, crianças excluídos do convívio social e excluídos da vida religiosa, crentes sinceros, mas que já pensavam em desistir. Irmãos, a grande notícia dessa carta é que Deus tem um modo particular de responder à oração de cristãos que estão em sofrimento. Não sei se você já percebeu isso. A grande notícia dessa carta não é o fim do sofrimento. Poderia ser, não poderia? O escritor poderia escrever para um grupo, uma igreja em dores e falar o seguinte: esse sofrimento vai passar. É questão de tempo. Levante a sua mão e pare de sofrer. Faça um voto aqui, deposite uma boa oferta. E você vai parar de passar por essa tribulação que você está passando. Mas não há nessa carta uma única promessa que o sofrimento iria passar. A grande notícia dessa carta não é o fim das lágrimas. A grande notícia dessa carta não é a morte de Nero. Mas para consolar os irmãos, para animar e fortalecer pessoas em dores, o que essa carta anuncia é que Jesus pisou nesse mundo, padeceu e morreu em nosso lugar e agora está à direita de Deus como nosso intercessor. Essa é a notícia da carta. O escritor aos Hebreus não se preocupa, não se ocupa em tentar animar os irmãos com outras notícias. O escritor aos Hebreus gasta toda a sua pena, todas as suas palavras para convencer uma igreja em sofrimento de que não é preciso desesperar, porque Jesus está ao lado do Pai. O grande consolo da igreja não é que a história muda, que o imperador passa, que a guerra acaba. O grande consolo da igreja é saber onde Jesus está. Uma igreja que sabe onde Jesus está e o que Ele está fazendo agora. Crentes que sabem aonde Jesus está e o que Ele está fazendo nesse momento, encaram o sofrimento de forma diferente. Essa é a proposta aqui dessa carta. Apresentar Jesus, a sua obra,
e o seu ministério como intercessor. É assim que a carta começa. Olha o primeiro versículo, os primeiros versículos da carta, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: havendo Deus outrora, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias não falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, falando de Jesus, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. Do ser de quem? Do ser de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que maravilha isso aqui. A primeira notícia que o autor de Hebreus dá para um povo em sofrimento é o seguinte: há alguém por nós, sentado à direita de Deus, cuidando, intercedendo por cada um de nós. Hoje nós vamos entender, ou tentar entender, porque o fato de Jesus estar agora, nesse momento, ao lado do Pai, pode nos ajudar em nossas dores. Vamos para o capítulo 2, que é o texto de hoje. O versículo 14 do capítulo 2, ou a partir do versículo 14, o autor deixa claro que Jesus se fez participante da mesma natureza que nós, da mesma natureza de seus filhos. Ou seja, como nós, Jesus também era de carne e sangue, e isso é importante. E segundo o texto, Jesus tornou-se homem igual a gente, de carne e sangue, por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo de Jesus ter se tornado homem foi para derrotar o diabo, é o que a palavra diz, no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele, falando Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus tornou-se homem, para, na condição de homem, derrotar o diabo. Em segundo lugar, o segundo motivo de Jesus tornar-se homem foi para libertar aqueles que eram escravos do medo da morte, versículo 15, e livrar-se todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte é o maior medo da humanidade. Especialistas dizem que o que facilitou para uma igreja desviada da Idade Média lucrar financeiramente, vendendo terreno no céu, vendendo indulgência, vendendo perdão, era o medo que a população tinha da morte. Uma das grandes características da Idade Média era o terror da morte. Aí Paulo está dizendo o seguinte: Jesus, ele se fez homem de carne e osso, para que nós nos livrássemos também desse pavor da morte. E o terceiro motivo, que é onde nós iremos nos deter mais hoje pela manhã, o terceiro motivo de Jesus ter se tornado como um de nós, foi para que ele mesmo sentisse no próprio corpo o que é sofrimento. Versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Aqui o autor está nos chamando de irmãos de Jesus. Preste atenção aqui. Ao assumir a nossa natureza, Jesus experimentou também todos os sofrimentos que nós experimentamos. Todas as dores, todas as limitações físicas, Jesus viveu. Jesus sabe, por exemplo, o que é ser um bebê indefeso em um mundo cruel, onde há políticas diabólicas para matar crianças. Jesus viveu exatamente isso. Jesus conhece bem todas as dificuldades de uma criança em fase de crescimento. Você já pensou nisso? Jesus sabe o que é ser um adolescente em processo de amadurecimento. Jesus sentiu a responsabilidade de chegar à idade adulta e confiar inteiramente nos planos de Deus Pai.
Jesus sentiu fome, sentiu sede, sono, cansaço. Jesus enfrentou o luto e ele sentiu a dor do luto. O primeiro episódio narrado de luto de Jesus foi quando ele perdeu o seu primo João Batista, um homem fabuloso, um gigante. João Batista tinha uma única missão: anunciar que Jesus estava chegando, e ele cumpriu cabalmente a sua missão. Um homem diferenciado. 700 anos de profecia a respeito do nascimento de João Batista, 30 anos se preparando para 6 meses de ministério, e perdeu a vida, um jovem pregador. Jesus sentiu. Jesus foi desprezado por parentes, por vizinhos e por amigos. Jesus foi caluniado de forma espantosa. Acusaram Jesus de operar, de trabalhar segundo o poder de Satanás. Jesus foi alvo de mentiras, de falsas acusações terríveis. Jesus foi traído por um amigo. Você já foi traído por um amigo? Já foi? Jesus foi. Você já foi alvo de mentira, de acusações levianas? Jesus foi. Você já sentiu cansaço físico? Você já sentiu esgotamento físico? Jesus sentiu. Jesus foi abandonado por todos os seus amigos. Ele foi traído especialmente por um, mas todos os demais o abandonou. Jesus sofreu violência física. Jesus foi torturado por homens perversos. Jesus foi ridicularizado e exposto à vergonha pública em uma cruz maldita. E, por fim, Jesus morreu da forma mais perversa de seus dias. Seu sangue corria enquanto homens zombavam deles e os seus amigos se mantinham distantes com medo de se comprometer. Ou seja, Jesus cumpriu cabalmente a profecia de Isaías. Isaías 53, versículo 3, diz que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer. Mas a boa notícia, queridos, é que havia um plano por trás de toda essa experiência de sofrimento de Jesus. Jesus não se tornou o Cristo das dores para que nós hoje simplesmente o apresentássemos como um Deus bonzinho. Não. Jesus sofreu as dores que nós sofremos para que ele se tornasse o nosso representante legítimo diante de Deus. O que a palavra chama de sumo sacerdote. A segunda parte do versículo 17 diz exatamente isso. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha que maravilha. Então Jesus, o objetivo dele, ao sofrer tudo que ele sofreu, não era para que nós simplesmente agora o olhássemos com dó, com piedade, né? Um Jesus pendurado numa cruz, uma imagem de um Cristo crucificado e ficasse com peninha dele. Não é nada disso. Jesus sofreu tudo o que ele sofreu para poder interceder por nós com autoridade, com pleno conhecimento, sentindo exatamente o que é ser traído, caluniado, pisoteado, abandonado. Na antiga aliança, o sumo sacerdote era aquele homem que, olha os detalhes, pertencia ao povo, era igual a seus irmãos, que entrava na presença de Deus para interceder pelo povo, correto? O problema era que todos os sumos sacerdotes, todos, sem exceção, eram imperfeitos. Eles eram tão pecadores como o povo ao qual eles pertenciam. Prova disso que, pela ordem de Deus, eles tinham primeiro que se purificar, eles ofereciam um sacrifício pelo pecado deles, para então entrar na presença de Deus e oferecer um sacrifício pelo pecado do povo.
Eles eram servos de Deus, mas eram servos imperfeitos. E o plano sempre foi esse. Eles eram sumos sacerdotes imperfeitos, porque eles apontavam para aquele sumo sacerdote perfeito que haveria de vir, o que a Bíblia nos orienta, nos garante que é Jesus. Na nova aliança, o sumo sacerdote, ele nos purifica, mas diferente dos sacerdotes da antiga aliança, ele não precisa se purificar primeiro. Olha a diferença de Jesus, por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele não tem pecado. Na nova aliança, Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas ele não precisou se purificar porque ele não tinha pecado. E mais, o cordeiro do sacrifício, o cordeiro oferecido por nossos pecados foi ele próprio. A analogia de Jesus como sumo sacerdote é riquíssima. Ele é ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o cordeiro do sacrifício. Por isso que o ministério sacerdotal de Jesus é perfeito. Sua experiência com as dores humanas foram perfeitas. Seu sacrifício foi perfeito. A sua oferta por nossos pecados foi perfeita. E por tudo isso, hoje, ele intercede por nós de forma perfeita. Há duas marcas do sacerdócio de Jesus apresentadas aqui só no versículo 17. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e ele é um sumo sacerdote fiel. Não é isso que está escrito no versículo 17? O pastor puritano John Owen nos explica o que significa Jesus ser o nosso sumo sacerdote misericordioso. Olha o que ele diz. É aquele que se preocupa com todas as misérias de seu povo, cuidando deles para aliviá-los. Isso que significa, segundo John Owen, Jesus ser o nosso sumo sacerdote misericordioso. Conhece cada uma de nossas misérias. Um vocabulário bem antigo, né? Conhece cada uma de nossas dores. Conhece cada uma de nossas feridas. Conhece cada uma de nossas causas de sofrimento e trabalha incessantemente para nos aliviar. Ao comentar sobre a fidelidade, o fato de Jesus ser o sumo sacerdote fiel, John Owen ainda disse que Jesus é perfeito em seu cuidado e compaixão pelas necessidades e tristezas de seus irmãos. Ser um sumo sacerdote fiel não significa apenas que ele está intercedendo conosco até o fim, mas a fidelidade aqui aponta também para a perfeição. É que nós podemos confiar em sua intercessão. Podemos confiar em sua mediação, que ele não falhará. Seguindo ainda, no versículo 18 agora do texto que nós lemos hoje, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Irmãos, não podemos esquecer que tentação aqui no contexto significa sofrimento. A ideia de um sofrimento tão intenso, uma dor tão profunda, que o cristão pensa seriamente em desistir. Por isso, tentação. O que a palavra de Deus está afirmando aqui é que Jesus sabe o que é isso. Tudo o que nós sofremos, ele também sofreu, e ele providencia a ajuda necessária para que seus filhos não desistam por causa da dor. Quem desistiu porque quis, porque a palavra nos garante que Jesus providencia tudo que nós necessitamos para perseverarmos até o fim. Que sumo sacerdote é esse? Quem mais seria igual ao nosso Cristo? Que por conhecer a tua dor, providencia para você o que você necessita. Preste atenção, às vezes não para curar a dor, mas para perseverar, ainda que seja com a dor. Não há nenhuma promessa, eu vou repetir isso, não há nenhuma promessa aqui de curar todas as feridas, ou resolver todos os problemas, ou eliminar todo o sofrimento. Não há nenhuma promessa aqui nesse sentido. A promessa que nós temos é que Jesus irá interceder por nós para que tenhamos forças de não desistir.
de não parar, de não voltar para trás. Assim termina o texto que nós tratamos hoje. Queridos, há um documento do século II, um achado arqueológico, um documento do século II, datado do ano 120 depois de Cristo, ou seja, logo na segunda geração de crentes, né? Homens discípulos de João, de Pedro. Um documento chamado Carta de um Discípulo a Diagoneto, ou Dioneto. Não sei se você já ouviu falar. Esse é um documento, é um dos documentos não canônicos, né, não bíblicos, mais importantes da nossa história. É fenomenal, é um documento, alguns capítulos, se não me engano, são 4 ou 5 capítulos. Fenomenal. Nessa carta, um discípulo anônimo, também igual o escritor aos Hebreus, não sabemos quem escreveu essa carta. Diagoneto ou Dioneto deve ter sido um nobre romano que tinha curiosidade de aprender sobre a fé cristã, sobre aquele movimento que estava revolucionando o mundo. Então alguém escreveu a Diagoneto sobre o que era ser um cristão. Nessa carta, esse discípulo anônimo mostrava que o sofrimento era parte integral da experiência cristã. Ele explicava que não havia um único cristão que não era experimentado em lágrimas, experimentado em dores, experimentado em sofrimento. Olha o que ele escreveu no primeiro capítulo de sua carta, se referindo aos cristãos. Amam todos e por todos são perseguidos. Não recebem reconhecimentos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados, e nas desonras são glorificados. São injuriados, são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como mal. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus, como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Que testemunho, não é verdade? Há duas coisas que me chamam a atenção nesse documento. A primeira é como que o sofrimento era a marca distintiva do cristão. Era como se você chegasse para um cristão do primeiro século ou do segundo e falasse o seguinte: você não está sofrendo? Não tenho sofrido não, então tem alguma coisa errada no seu cristianismo. O sofrimento como marca da vida do cristão é uma realidade, irmãos, profetizada, afirmada, vivida em toda a palavra de Deus. Não é sem razão que a Bíblia chama os crentes de peregrinos, forasteiros, exilados, porque essa não é a nossa pátria. Por isso, queridos, a melhor metáfora para a vida cristã não é uma bela viagem de cruzeiro no mar tranquilo. A melhor metáfora para uma vida cristã é um pequeno barco em um mar furioso. Por toda a palavra de Deus, o sofrimento na vida do servo de Deus é prescrito, é profetizado, é vivido, é reafirmado. É mentira a pregação do pare de sofrer. Nunca foi assim, pelo contrário. Como nós vimos que o escritor aos Hebreus escreveu aos seus irmãos, logo assim que eles foram iluminados, como consequência da conversão, o que se seguiu foram os sofrimentos intensos. A vida cristã não é um campo de flores. A vida cristã é um vale de lágrimas. É o que a palavra nos garante. É importante essa percepção, porque a maioria de nós vive na expectativa do seu sofrimento acabar. Eu quero te dizer uma coisa: é possível que esse seu sofrimento não passe. Não aqui nesse mundo. É possível que as lágrimas que você vive hoje, você as vivam por toda a sua vida.
Deus é poderoso para te livrar do mal, te curar de uma enfermidade, mudar a sua história. E se Ele quiser fazer isso, Ele pode fazer. Nenhum de nós duvidamos disso. Mas se Deus também tiver interesse em te moldar com lágrimas por toda a caminhada, isso vai acontecer. Nós temos exemplos bíblicos, talvez o que melhor nos vem à mente é o exemplo de Paulo. Paulo tinha um sofrimento intenso, que ele chamava de espinho na carne, que nós não temos nem ideia do que era. O que nós sabemos é que Paulo clamou a Deus por 3 vezes para que o Senhor o livrasse daquela praga, daquela miséria, e por 3 vezes Deus disse não. A minha graça te basta e não esse livramento. Irmãos, então a primeira marca dos cristãos, que é claro, fica explícita aqui nessa carta do 2º século, é como que o sofrimento é marca inerente da vida de todo cristão. Em segundo lugar, o segundo ponto que mais me chama a atenção na carta é como os cristãos do 2º século reagiam ao sofrimento. Olha que ponto importante. Ao contrário de nós, eles viam virtude na dor. Eles não amavam o sofrimento, eles não desejavam sofrer. Isso aqui é loucura. É loucura a pessoa buscar sofrimento, buscar o caminho mais difícil, pedir ao Senhor tribulação, perseguição. Isso nenhum crente insanidade mental fez ao longo da história. Não amavam a dor, não, mas eles viam virtudes na dor. Eles tiravam proveito da dor. A dor e o sofrimento para eles era uma forma de testemunharem com mais poder sobre a graça e a misericórdia de Deus, sobre o amor de Cristo, sobre a intercessão de Jesus. Os crentes do século II faziam aquilo que aprenderam com os crentes do 1º século. Na nossa sequência, o primeiro livro depois de Hebreus é Tiago. E veja como que Tiago, no mesmo contexto, Tiago escreve a sua carta também para crentes, a gente chama de carta universal, né? Crentes de todos os lugares que estavam debaixo de grande perseguição. Tiago abre a sua carta assim, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Olha só. Só no Evangelho a gente consegue conjugar o verbo sofrer e alegrar na mesma frase. Só no Evangelho a gente consegue compreender a palavra alegria e provações no mesmo contexto. Tanto a carta aos Hebreus como essa epístola de Tiago nos deixa claro que os cristãos primitivos nunca foram aquele tipo de gente que primeiro buscava se livrar da dor para depois servir ao Senhor e à igreja. Não. Ao contrário de nós, a gente fica esperando o melhor momento, não é verdade? Se a tristeza é muito profunda, se a decepção foi muito grande, se a briga foi muito intensa, se a semana foi muito difícil, somos tentados a ficar em casa. A gente fica em casa esperando tudo melhorar, o ânimo voltar, como se não tivesse um sistema diabólico e mundano trabalhando para que jamais voltássemos. Crentes que ficam em casa esperando tudo convergir para poder servir o Senhor e a igreja. Nossos irmãos do 1º século e do 2º não eram assim. Nossos irmãos do 1º e do 2º século sabiam que a dor e o sofrimento, que as lágrimas eram partes inerentes da caminhada cristã. Por isso que para eles dor e sofrimento nunca os pararam. Filipenses 1, 28, eu vou ler para os irmãos, olha o que diz.
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça. Olha, vou repetir. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo aos filipenses que é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus, padecermos por Cristo e pela igreja, e não apenas crer em Jesus, mas padecer, sofrer por ele. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23, diz assim: e agora, Paulo está finalizando a sua última viagem missionária, voltando para Jerusalém, sabendo o que esperava. Ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Que testemunho é esse? Paulo está falando o seguinte: eu vou morrer, eu sei disso. Não tem nada de bom, humanamente dizendo, em seguir Jesus, e eu sei disso. Não tinha nenhuma expectativa de melhora de vida. Não tinha nenhuma expectativa de que as coisas iriam se encaixar. E no final do ano, ele estaria dando aquele belo testemunho no culto de passagem de ano, de que ele não tinha um carro e agora ele tem 3, ele não tinha uma casa e agora ele tem 4, ele não tinha uma esposa e agora ele tem 5, não. Ele não tinha uma esposa e agora ele tem. Ele tinha uma enfermidade e foi curado, e ele passou por uma situação, o Senhor o resgatou. Esse tipo de testemunho aparentemente não combinava com os cristãos do primeiro século. O que ele tinha certeza é o seguinte: o interessante é que ele começa dizendo que eu não sei o que me espera, a não ser cadeias e tribulação. Ele sabia o que esperava, mas ainda assim havia uma mentalidade que talvez seja a nossa grande falha. Uma mentalidade na vida de Paulo, que possivelmente permeava todos os discípulos de Jesus, é de não colocar a própria vida em primeiro lugar, acima de tudo. Eu tenho acompanhado como que as pessoas estão seguindo conselhos, e os conselhos é sempre para a pessoa colocar a própria vida em primeiro lugar. Ah, você não é valorizado onde você está? Então faça assim, assim, assim. Você é desprezado, não sei por quem, é sempre você. Vai ver os conselhos, é sempre você. É sempre a pessoa no centro. E tudo tem que girar em torno dela. Uma mentalidade diabólica mundana completamente oposta ao que acontecia com os crentes do primeiro século. Os cristãos do primeiro século colocavam no centro a vontade de Deus. Viver e morrer pela causa do Evangelho. Todas as outras coisas eram secundárias. Por isso não havia tempo para lamento, não havia tempo para choro, não havia tempo para ficar se lamentando pelos cantos, se sentindo desprezado, se sentindo o pior dos homens, tendo que fazer um monte de conversa, de terapia, de consulta para melhorar, se sentir melhor como pessoa. Não era isso que acontecia. Eles encaravam assim: eu sou desprezado, isso é bom. Me caluniaram, perfeito. Está difícil, isso é bom. A dor está profunda, as feridas estão doendo, isso é um bom sinal. Mas nada os parava. Há algumas perguntas surgem aqui. Algumas perguntas. O que movia os crentes da igreja primitiva na hora da dor? Por que nossa geração de cristãos tem uma relação com a dor e com o sofrimento diferente dos primeiros crentes? O que sobrava em nossos primeiros irmãos, e infelizmente falta em nós, irmãos, é a certeza de que temos um sumo sacerdote diante de Deus. A relação deles com Cristo, o conhecimento que eles tinham de Jesus, era suficiente para mantê-los de pé.
Então, o que falta à nossa geração de crente é uma cristologia saudável, é uma compreensão correta e bíblica a respeito de Jesus. O que falta em nossos dias é que os crentes de hoje conheçam de verdade quem é Jesus, o que ele fez e o que ele faz. Como eu disse, temos falhas graves em nossa cristologia. Ao contrário de nós, os nossos irmãos, nossos primeiros irmãos, confiavam inteiramente na palavra de Jesus. A impressão que eu tenho é que a gente dá a mesma importância à palavra de Jesus a analistas econômicos, a gente, sei lá, especialistas do mundo. Eu quero citar apenas 3 promessas de Jesus que nossos irmãos não esqueceram e a gente esquece. João 16:33, Jesus disse o seguinte: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que maravilha. Se você levar essa promessa a sério, as coisas não vão mudar na sua vida? Promessa de Jesus em Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias. Nós não levamos a sério essa promessa, os cristãos primitivos levavam. João 10:28, Jesus disse o seguinte, ninguém falando de suas ovelhas, ninguém as arrebatará de minhas mãos. E em Jesus nós temos promessa de segurança, nós temos promessa de paz, em Jesus nós temos promessa de firmeza na fé. Em Jesus nós temos promessa que Ele estará conosco cada instante de nossa vida, cada momento de nossa história. Jamais atravessaremos um vale sozinho, jamais caminharemos 1 metro da nossa existência sem ter Cristo ao nosso lado. Ou a gente esquece disso, ou a gente não leva essa verdade a sério. Os irmãos levavam. Por isso que Ele é o nosso sumo sacerdote. Que sumo sacerdote é esse que não nos abandona? Ele empenha a sua palavra que cuidará de seus filhos até o fim. Um sumo sacerdote misericordioso e fiel, um Deus amoroso, um amigo presente, que conhece nossas dores, porque também sofreu e não nos abandonará jamais em nosso sofrimento. Preciso fechar com algumas aplicações. Primeira, querida, medite mais na palavra de Deus. É lá que você vai conhecer Jesus. É na palavra de Deus que nós recebemos consolo em nossas dores. É a palavra de Deus que nos fortalece quando estamos fracos. É a palavra de Deus. Mas que é um conselho, não deixe para meditar na palavra de Deus somente quando estiver em aflição. Fortaleça-te na palavra de Deus enquanto as lutas não vêm. Assim, quando o dia mau chegar, você já estará fortalecido. As palavras que saem da boca de Deus são poderosas para nos cuidar, para cuidar de nós na hora da aflição. Salmo 119:50 diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119:92, se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. O que falta na minha vida, pastor? Meditação na palavra de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, invista mais tempo para conhecer Jesus de verdade. Toda a sua vida depende de quem é Jesus para você. Eu já falei isso aqui 1000 vezes e vou repetir outras 1000 vezes. Se para você Jesus foi apenas mais um líder religioso, ou se para você Jesus foi apenas mais um revolucionário político, você tem todos os motivos para se desesperar. Mas se você conhecer Jesus do jeito que a Bíblia diz, o Deus homem que sabe o que é padecer, o Jesus das dores que conhece o nosso sofrimento, o sumo sacerdote fiel que não cansa de interceder por nós, a tua vida vai mudar. Você precisa investir mais tempo em conhecer quem é Jesus. Não se contente com o que as pessoas dizem a respeito de Jesus.
Vou te falar uma coisa aqui triste, uma triste realidade. Grande parte das igrejas evangélicas apresentam um Cristo diferente do Cristo das Escrituras. Em alguns lugares, Jesus é um fantoche que faz o que a gente quer. Em alguns lugares, Jesus não passa de um curandeiro que está à disposição para curar nossas enfermidades. Em outros lugares, Jesus não passa de um gênio da lâmpada que existe para satisfazer os nossos desejos. Em muitos lugares, Jesus é um revolucionário político que veio trabalhar e militar pela causa do mais pobre e do necessitado. Esquece que Jesus é Deus, perfeito em glória, um com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, que deixou sua glória por amor a seus filhos, que morreu e padeceu para sentir o que nós sentimos e hoje está perfeitamente intercedendo por nós diante do Pai. É impossível você conhecer Jesus de verdade e continuar reagindo da mesma forma frente às dores e tribulações. É impossível. Amém? Vamos falar com Deus?